Olá, eu sou o filósofo inglês John Locke. John Locke, como eu disse, ele foi um filósofo inglês e mais um dos filósofos da época chamados filósofos do Iluminismo. No caso, John Locke, ele é importante, um dos mais importantes filósofos de uma divisão dessa era do Iluminismo chamado de empirismo. Nós vamos discutir no próximo slide. Então, ele viveu entre o ano 1632 e 1704. Então, no início do século XVII e morreu no final do século XVIII. John Locke ele foi muito importante e muito influente para vários filósofos, especialmente conterrâneos seus e contemporâneos ingleses, como George Berkeley, que é esse senhor aqui, e o David Hume, que é esse aqui. Outra contribuição importante de John Locke é que ele é considerado o pai do liberalismo. E talvez vocês que são mais ligados em políticas ouçam falar muito sobre o liberalismo hoje, porque na política brasileira e mundial existem muitos partidos e políticos e pessoas ligados ao movimento liberal, ao liberalismo. Aqui no Brasil, talvez o movimento mais famoso do liberalismo é o MBL, que é o Movimento Brasil Livre. Então, o que é o liberalismo? É uma doutrina baseada na defesa da liberdade individual, ou seja, cada pessoa tem a sua liberdade individual, enquanto essa liberdade individual não afete a liberdade individual do próximo. E isso em tudo, tá? Nos campos econômico, político, religioso e intelectual. E aí o John Locke, diferentemente dos outros filósofos que a gente falou, ele falava que esse liberalismo ele acaba sendo contra as ingerências, ou seja, as influências e atitudes coercitivas do poder estatal. Ou seja, o Estado não influenciar nisso. Então, a partir do pensamento de John Locke, né, então, toda uma linha de pensamento política se desenvolve, especialmente na Inglaterra e especialmente nos Estados Unidos. Então, tanto que até aqui um símbolo famoso dos Estados Unidos, que é a Estátua da Liberdade, né, ela está muito atrelada a esse pensamento liberal. Outra coisa que a gente acabou de falar, que é muito importante de John Locke, que ele é um filósofo empirista. E esse é um nome muito importante que vocês devem guardar, porque é uma linha de filosofia, uma linha da filosofia muito importante, que é o empirismo. O empirismo, na verdade, ele diz o seguinte, que o conhecimento é proveniente da experiência. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu não consigo experimentar, sentir alguma coisa, eu não posso falar que ele existe. E como que vem essa experiência? Essa experiência vem a partir dos sentidos da pessoa. Então, os 5 sentidos: o olfato, a visão, a audição, o tato e o paladar. Então, se não é possível eu, com a minha experiência, ver alguma coisa, sentir alguma coisa, ouvir alguma coisa, pegar em alguma coisa, sentir o gosto de alguma coisa, essa coisa eu não posso afirmar que existe. Então o empirismo ele é muito interessante e assim aqui já entra um debate interessante, por isso que eu falei que é interessante, em relação, por exemplo, à existência de Deus. Por exemplo, Deus pode ser visto, pode ser ouvido, pode ser sentido. Então percebam, então o empirismo ele, em certo sentido, ele vai contra outro pensamento filosófico muito importante que é o cristianismo ou qualquer outra religião. Porque se você não pode ver o Deus, ouvir, tocá-lo, como que você pode crer nisso, né? Assim, eu não estou dizendo que eu acredito nesse empirismo, só para ficar claro, porque o meu pensamento filosófico ele é mais voltado ao cristianismo. Porque, de qualquer forma, o Deus Pai não pode ser visto, mas o Deus Filho, ele esteve na Terra e pôde ser tocado, e o Deus Espírito Santo ele acaba agindo em nós. Então, o empirismo, ele, de qualquer forma, ele deve ser debatido, ele tem, no meu ver, alguns problemas, essa visão. Outra coisa que John Locke falava muito é que as pessoas são como tábulas rasas, ou, para ficar mais claro na nossa língua de hoje, como livros em papel em branco, não tem nada escrito. O que ele está querendo dizer com isso? Que uma criança nasce sem um conhecimento inato ou próprio, então ela vai se desenvolvendo a partir dessas experiências que ela vai tendo na vida.
E isso é uma coisa que eu particularmente também não concordo. Eu acho que todo mundo nasce com algumas coisas no seu coração, como uma lei moral, um conhecimento de Deus. Então existem coisas que eu acredito que as pessoas nasçam. Então eu não concordo tanto com o John Locke nessa questão. E aí, e essa tábula rasa, né, ela vai sendo preenchida, esse caderno vai sendo preenchido através das sensações que geram reflexão. Então, essas reflexões são trabalhadas, aqui ficou errado, perdão, trabalhadas pelo pensamento, pelo conhecimento, pela crença, pela dúvida, e esse caderno vai sendo preenchido. Então a pessoa não é mais uma tábula rasa, mas ele acredita que as pessoas nasçam sem conhecimento nenhum. Então esse é o pensamento de John Locke, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês pensem um pouco sobre isso, vocês concordam, o que concordam com John Locke, o que discordam, e a filosofia é feita disso, de debates, de discussões, de posições diferentes umas das outras. Então é isso, fiquem com Deus e tenham uma boa semana.